Boa noite. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à minha casa, ao meu canal. Eu me chamo Acrísio de Medeiros, sou terapeuta, psicanalista. E aqui no meu canal eu ensino pessoas a se livrarem, superarem medos e inseguranças que bloqueiam, limitam, impedem, destroem as relações. Relações como familiares, amorosas, entre pais e filhos, maridos, esposas, relações de trabalho, né? Relação pessoal consigo mesmo. E hoje estou trazendo aqui um tema que é muito próximo da nossa vida. Todos os dias parece que ele anda rondando a gente. É o quando saí do seminário aos 22 anos de idade, eu me senti muito perdido, sabe? Nossa, foi uma crise existencial em mim. Eu não sabia o que fazer. Estava perdidaço para onde ir, o que fazer, que caminho tomar. Quando eu me separei, eu também vivi esse momento de estar perdido. Nossa, eu não sabia o que fazer da vida. Eu não sabia por onde ir. Eu me lembro que eu passei até um tempo na casa do meu irmão mais velho e depois me mudei para Mossoró, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, para Mossoró, no Rio Grande do Norte, ficar na casa da minha irmã, perdido que eu estava. Na pandemia eu tive esse mesmo assombro. Foi quando eu fechei o consultório, fechei o escritório de treinamentos e estávamos, eu e minha esposa, nos mudando definitivamente para Brasília. Eu já morava lá, ela não. E tivemos que cancelar tudo, colocar tudo dentro do carro e sair corrido. Eu tinha um medo, eu estava perdido. Eu achei que eu fosse ser expulso na estrada, de volta para Brasília, porque não iam me deixar entrar em Unai, na cidade para onde a gente estava indo. E lá fiquei uns 2 meses perdidaço também, sem saber o que fazer. Você já sentiu isso antes? Esse medo de estar perdido? O que fazer, né? Esse é o nosso tema de hoje. Né? Eu tenho alguns amigos que falaram sobre isso essa semana. Então vamos lá, ó. O assunto hoje, estou perdida. Não sei o que fazer, nem por onde começar. Estou perdidaça. Já viveu isso? Já sentiu isso? Né? Quantos sentem isso todos os dias, né? Então vamos falar sobre essa nossa história aí de estar perdida. Da onde vem essa conversa? Já imaginou? Da onde pode vir essa frase? Claro, de dentro de alguém, né? Mas o que provoca essa frase, esse falar, tô perdida? Primeira coisa, transição de vida. Transição de vida acontece em muitos momentos da nossa história, né? Por exemplo, a pessoa engravidou, não estava casada e os pais mandaram embora de casa. Ela se sente perdida, né? Se sente perdida. O acolhimento que ela gostaria de ter não teve. Momentos da vida. Você se separou, transições, né? Transições na sua vida. Se separou e se sente perdido. Tenho vários alunos que estão separados e que sentem muita falta dos filhos, se sentem abandonados pelos amigos, e isso é real dentro deles, né? É uma dor grande, se sentem perdidos. Quantas pessoas passam por isso, né? Transição da vida, por exemplo, de carreira. Tenho alguns alunos que passavam por situações críticas de possível demissão. Nossa, eles ficavam perdidos numa situação terrível. Eu já fiquei assim também, já passei por isso. Aliás, uma vez eu fui demitido. Nossa, que coisa de jovem, né? Eu
chamei a atenção do presidente da empresa. Imagina quem ganhou a disputa, né? Ele, né? E aí eu fui mandado embora, me senti perdido. Outro momento de grande transição na vida é a aposentadoria. Quantas pessoas ficam perdidas, se sentem perdidas na época de transição de vida, de carreira, de aposentadoria, aí para aposentadoria, se sentem inúteis, né? Então, lembra, transições de vida trazem essa sensação de estar perdida. O que fazer? Por onde ir, né? Por onde começar? Segunda coisa, anota aí. Falta de autoconhecimento também é uma. Deixa eu dar uma lidinha aqui, a Beatriz. A Cris, eu me sinto perdida, foco em muitas coisas ao mesmo tempo, estou perdendo o sentido da minha existência. Olha, legal. Beatriz, não é legal o que você está passando, estou dizendo legal que você está falando isso, tá bom? Então, está focando em muitas coisas e agora eu entrei no segundo. Da onde vem esse sentimento, essa sensação de estar perdida, né? Senão da falta de autoconhecimento. Quem sou eu? Quais os meus verdadeiros valores? Por muito tempo, Beatriz, eu fiquei buscando de trabalho em trabalho algo que me satisfizesse, algo que me fizesse feliz. Eu não me conhecia, né? Eu vivi num seminário, a adolescência e parte da minha juventude. Então, quando eu saí, eu tinha que enfrentar o mercado de trabalho. O que é? Que eu vou fazer o quê, né? Então, isso me deixou perdido também. Mas sabe, Beatriz, vou trazer um dado anterior a esse sentimento atual. Daqui a pouquinho, fica comigo. A falta de autoconhecimento, quais são os meus verdadeiros valores, os meus objetivos na vida, o que eu quero, onde eu quero chegar. E às vezes isso acontece até, eu acho assim, uma judiação a gente ter que escolher aos 17 anos de idade a graduação, a formação, a profissão do resto de nossas vidas. É uma tortura isso, né? Porque, poxa, o que eu sei da vida? E às vezes a gente é encaminhado assim, ó, faz o curso que dá dinheiro. No curso que dá dinheiro não é a minha paixão, não é o que brilha meus olhos, não é que faz meu coração bater. E aí eu me torno um profissional medíocre, um profissional que não gosta do que faz, mas dá dinheiro, não é? Mas você vai fazer o que você gosta, rapaz, você vai ser músico, você vai ser o quê? Poxa, e a felicidade, onde é que entra nessa história? Não é? A gente tem os valores. Quais são os valores que a gente vai perseguir na nossa vida? Autoconhecimento. Quais são os meus objetivos? O que me prende aqui? O que eu busco? Autorrealização, não é? Então, esse sentimento, essa sensação de estou perdida, não sei o que fazer nem por onde começar, vem disso, da falta de autoconhecimento. Também transições de vida. Mas tem mais um motivo. Pressão social faz isso também com a gente. A sociedade não é um monstro. Sociedade é um agrupamento de pessoas, eu faço parte dela, e ela faz alguns indicativos na vida. E a gente acredita que deve ser uma pessoa rica de sucesso. A gente deve ser uma pessoa forte, deve ter uma barba grande, deve falar bonito, deve usar roupas caras, deve ter um carrão, deve ter um celular com 6 câmeras fotográficas para ser admirado, querido, gostado. Pressão social. Sociedade faz essa pressão na gente, não é? Eu tenho que ser sempre sorrisos, nunca ser tristeza, não é? Eu tenho que ser sempre inteligente, nunca frágil e ignorante. Eu não posso não saber. Pressão social para sucesso, para casar, para ter filhos, para ser feliz, para isso, para aquilo, a sociedade comandando, mandando a gente. E isso me deixa com a sensação de perdido, porque o que disso me alegra? O que disso me faz feliz? De repente, Beatriz, você está com foco em muitas coisas por causa dessa pressão social e não está se olhando.
como bastava uma coisa só, não é mesmo? Bom, como eu disse, eu me senti perdido quando eu saí do seminário, não sabia o que fazer quando eu me separei e na pandemia, mas em muitos momentos eu me senti assim também. Eu estou só trazendo alguns bem claros, né? Aí, olhando para a minha infância, eu percebi que lá eu recebia tudo mastigado. Não me ensinaram a fazer escolhas. Aliás, eu não tinha escolha. Eu tinha que fazer o que meus pais mandavam. Eu tinha que fazer o que eles queriam. Eu tinha que fazer as regras da casa. Tinha muita regra, não era pouca, não. Meu pai é militar, é, e as regras ali eram muito ajustadas, sabe? Bom, eu de lá fui para o seminário aos 12 anos de idade. Imagina, no seminário também tinham regras. E eu era top em obedecer regras. Obedecer regra é a coisa melhor do mundo, porque eu não preciso pensar, eu só preciso observar a regra. Né? Quando eu saio do seminário, foi que eu tinha que criar minhas regras. Como é que eu vou sobreviver? O que eu vou fazer? Por onde andar? Que profissão? Com quem casar? O que fazer? Eu não sabia. Eu tinha que ter minhas regras. Não sabia. E sabe qual era o problema? O problema era que, se desse errado a regra que eu criasse, quando eu estava na casa dos meus pais, se eu errasse, o problema era deles. No seminário, o problema era dos padres. Mas na vida, eu criando as minhas regras, se eu errasse na escolha, o problema era meu. E aí foi que eu precisei entender, pessoal, a relação entre escolha, decisão e consequência. E parece que na nossa vida, desde a infância, a gente não percebeu muito isso. A gente não foi ensinado a fazer escolhas, a tomar decisões e assumir as consequências dessa escolha. A gente não foi ensinado a isso. Ao contrário, a gente era castigado. A gente é surrado quando errava. E o medo de agir? E o medo de escolher? E o medo de decidir? Minha esposa ainda hoje pergunta: que é que você gosta mais? Cara, não faz essa pergunta para mim. Eu gosto de tudo. Aliás, do mundo de possibilidades, o maior problema é escolher, né? Por que eu vou escolher uma coisa só, se eu posso gostar de tudo? Bom, voltou. Escolha, decisão e consequência tem a ver com passado. Porque lá no passado, eu sofri as consequências das minhas escolhas. Escolha, decisão e consequências têm a ver com futuro. Porque se eu escolher errado, tomar decisões erradas, as consequências vão ser doloridas para mim. Escolha, decisão e consequência tem a ver com o meu presente, porque eu fico de olho no passado e de olho no futuro, e eu acabo com o meu presente. Meu presente fica prejudicado. Olha só, 3 coisas: escolha, decisão e consequência. A Cris, qual é a diferença de escolha para decisão? Escolha eu faço aqui dentro, no meu coração, e eu tenho que decidir a partir de elaborações mentais e tomar caminhos, dar passos. A escolha não exige dar passos. A decisão me leva a dar passos. E esses passos vão me encaminhar para uma consequência. Então, essa é a diferença, né? Bom, onde isso vai parar? Em medos e inseguranças. Por isso a gente está falando, estou perdida. Estou perdida, tem um grito de, porra, estou com medo aqui onde eu estou. Não me sinto perdida sozinha. Eu me sinto perdida sozinha. Eu não me sinto perdida se eu estou acompanhada. A gente pode estar perdido, mas eu estou acompanhado, não tenho medo. Quando eu grito, eu estou perdida, é porque eu estou sozinha nesse mundo. Eu acho que eu estou sozinha, mas você não está sozinho, não. Tem muita gente passando por isso como você. Né? Ó, e o medo e insegurança é o medo pelos resultados ruins.
nunca pelo bom que vai acontecer, não é? A minha escolha, a minha decisão e as consequências, se forem boas, eu não vou me sentir perdida. Mas a minha escolha, a decisão que vai me levar a um problema, eu me sinto perdido. Então, é medo pelos resultados, não dos resultados. E sabe por que pelos resultados? Porque lá na infância, os resultados me trouxeram dores. Eu apanhei, eu fui castigado, eu fui xingado de burro, de idiota, de imbecil. E tudo isso ficou marcado dentro de mim. E hoje eu não quero sentir essa dor de novo. E é por isso que eu tenho medo pelos resultados, os resultados do passado. E aí eu fujo das consequências do futuro, porque eu fico projetando no futuro essas dores do passado, né? E claro, resultados ruins. Mas tem um jeito, né, da gente se livrar dessa história. Tem um jeitinho. Como resolver essa lacuna na infância? Então eu já vou passar para os resultados, tá bom? Vou ser bem prático hoje. Deixa eu ver se alguém está falando alguma coisa aqui. Obrigado. Eliana, um abraço. Eliette Maria, olá, seja bem-vinda. Alguém falou alguma coisa? Ainda não. Então tá bom. Tá bom, estão deixando eu falar, né? Então eu vou falar. Como resolver essa lacuna na infância? Que lacuna, Cristo? Do aprendizado de escolher, do aprendizado de decidir, ter atitudes e das consequências, assumir as consequências. Eu tenho medo de assumir as consequências. Tá, então vamos ver como é que resolve? Primeira coisa, saber lidar com o medo de errar. Você tem medo de errar? Quem não tem, né? Por que, que a gente tem medo de errar? Eu acabei de dizer, os problemas lá da infância, eu não quero sentir aquela dor de novo, eu não quero sentir o julgamento. Hoje uma pessoa disse, eu não quero mais sofrer pelo que os outros pensam sobre mim. Olha que legal. Eu não quero mais sofrer pelo que os outros pensam de mim. E é justamente esse medo de errar. Porque se você estiver sozinho no deserto e você errar alguma coisa, você tem medo disso, do erro? Não, né? Ninguém vai te julgar. Agora você está no meio do povo, na frente das pessoas. Se você errar, o que vão falar de você? Vão criticar você, não vão? Ao menos na sua cabeça. E aí você tem medo de errar. Então, aprender a lidar com esse medo de errar. Como, Cris? Olha, gente, errar é parte do processo de aprendizado. Não tem como aprender sem errar. É ilusão a gente achar que vai aprender sem errar. Os medos e as inseguranças, elas nos levam a acreditar que a gente vai errar. Medo e insegurança faz parte da nossa vida. Ele quer nos proteger, quer que a gente se prepare. Mas quando ela aumenta a quantidade, o volume, tipo maré alta, né? Maré alta, ela sai derrubando tudo. Então, quando o medo e a insegurança aumentam o volume, a gente tem medo de errar e para, e não avança, e não faz. E esse é o problema. Mas qual é o problema de errar, né? Se eu vou aprender, eu gosto de dizer essa história da Google nos Estados Unidos, que tem uma placa muito grande lá escrita R+. Porque é errando que a gente se arroja e vai em frente e quer aprender mais e quer tomar decisões, vai ser proativo. Se você tem medo de errar, você não vai tomar decisão, você não vai ser proativo, você vai esperar que os outros mandem você fazer. Porque quando mandam você fazer, a consequência negativa é deles, não é sua. Foi você que me mandou fazer, não, não é? É desse jeito, medo de errar. Então, outra coisa que pode livrar essa lacuna da infância é a falta da prática em tomar decisões, em fazer escolhas, porque não deixavam a gente fazer escolhas, não deixavam escolher, não deixavam. Pô, deixa eu usar essa roupa? Não, essa roupa é feia. Deixa eu usar essa camisa com esse short? Não, porque isso não combina. Deixa eu ficar assim. Não, porque não pode. Porque não deixavam eu errar. E aí eu tenho medo. Que roupa eu vou usar? Errar duas vezes já considero burrice. Prefiro não me permitir errar. Não, desculpa, Aurora. Esse já é um erro, tá? Eu pensei muitos anos assim, Aurora.
Pensei muitos anos. Essa frase é uma frase construída para que as crianças não se atrevessem a fazer qualquer coisa. E ela ficou na gente. E é um preconceito contra o fazer. Sabe que quem busca a perfeição, quem busca não errar, não faz, não executa, não age. O maior índice de procrastinação, de empurrar com a barriga, está nessa frase: errar duas vezes é burrice. Não. Errar duas vezes é errar duas vezes. Não é? E quantas vezes eu já errei? Sabe que o processo de aprendizagem passa por isso? Por que para aprender a dirigir carro a gente tem no mínimo 10 aulas? Será que na primeira aula você aprendeu e na segunda não? Os processos de aprendizagens mentais, motores, mecânicos, precisam de exaustão, de repetição. Se você vai em qualquer prática atlética, qualquer luta, jogo, qualquer, se repete, para que ele não possa errar na hora da real. Vai errar quantas vezes for necessário no treino. E acontece que no jogo, na luta, seja nas Olimpíadas, erra. Os mais hábeis erram. E aí, a gente tem que conviver com a frase: errar duas vezes já considero burrice. Não, não é você que considera. Essa frase é antiquíssima, não é sua. E certamente você ouviu dos seus pais para que você não errasse. Claro, com toda a boa vontade que os pais da gente têm e não querem que a gente erre. Mas cria crenças na nossa mente preconceituosas que nos impedem de trabalhar, que nos impedem de aprender. Imagina eu, adulto, aos 65 anos, perguntar para alguém como faz tal coisa. Perguntar para uma pessoa mais jovem do que eu como faz tal coisa. E eu arriscar que a pessoa diga: você não sabe? Não sei. E eu posso errar. Quantas vezes a gente chuta uma perna da mesa? Já chutou uma perna da mesa, Aurora? Já? Você errou mais de uma vez? Isso não é burrice. É uma distração. Ué, quantas pessoas bebem todos os finais de semana e cometem equívocos, erros, brigam, xingam, continuam errando? Não é burrice. Tem outras coisas, entende? Então é preciso a gente se libertar de algumas crenças para poder evoluir, avançar. Além do medo, a Lucilena está perguntando, além do medo de errar, tenho muito problema com a crítica. Sim, todos nós temos problemas com críticas. Todos nós. Porque dentro de nós existe um recurso para que a gente evite dor. É mais fácil eu gravar situações que me ferem, sejam elas abstratas ou concretas, sejam elas palavras ou algo que cai em mim, porque é preservação da minha vida. É muito mais fácil eu gravar situações negativas e que essas situações fiquem na minha mente batendo, batendo, batendo para eu evitar, do que elogios, não é? Então, é por isso que a gente tem medo de crítica. É por isso que a gente tem medo de errar, por causa das críticas, né? Medo de prejudicar alguém com o meu erro. Não é normal. Imagina se você é um piloto de avião, não é? Você tem medo de prejudicar não só alguém, mas a você também com seu erro, pilotando o avião errar, não é? Não, tem situações que a gente não pode errar. E por isso treinar, 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 e tem uma série de sistemas para proteger, né? Mas se você parar e não viver por causa desse medo, você está está se condenando à prisão perpétua. A gente não foi feito para isso. E aí o medo se torna maior do que a nossa inteligência, que pode segurar o medo e dizer: não, não é possível, não vou fazer mal a ninguém, né? Ok? Então, como resolver esse sentimento de me sentir perdida na vida de adulta? Como fazer? Primeira coisa, pessoal,
E não tem outro caminho. É assumir as consequências, os resultados das escolhas que fazemos. Não tem outro caminho para você afastar esse sentimento de estou perdida, estou com medo, não sei por onde começar, quando isso tem a ver com medo de errar. Né? Assumir os resultados e as consequências das próprias escolhas. A gente já cresceu. Por isso que eu disse, como resolver o sentimento em adultos. Você já cresceu, você pode assumir e dizer, sim, fui eu que errei. Ok, fui eu que errei. E quando eu assumo, tem uma grande vantagem. Eu aprendo e vou fazer de tudo para não errar novamente. Mas errar faz parte do processo. Então, assumir, porque são escolhas pessoais. Não é, eu não escolho pelo outro. Quando o outro escolhe por mim, a minha esposa, ela é uma pessoa que é muito prestativa. E ela pensa mais em mim do que nela. E quando ela faz escolhas pensando em mim, ela deixa de fazer escolhas pensando nela. E aí a coisa fica meio estranha, porque ela está se entregando e eu crio uma conta negativa a meu respeito. Eu preciso devolver isso para ela, né? Fazer alguma escolha pensando nela. Então, para a gente conviver legal, primeiro as escolhas são nossas para que a gente não erre nas consequências. Então, assuma, porque são escolhas pessoais. Aí você vai escolher pelo outro, e se o outro não quiser, você errou. E aí, como é que faz? Segundo, escolha o que realiza você. E aí você não vai ter problema de errar, pô. Será que eu vou errar na profissão? Será que eu vou errar na escolha da pessoa? Será que eu vou errar no passeio? É a realização pessoal, é o que te realiza. Então, se te realiza, não vai ter problema. Se o caminho não for esse, você volta e pega outro, não é? E terceiro, faça as escolhas sem comparações, sem você querer comparar. Ah, eu vou escolher aquele carro porque o fulano de tal tem e ele é feliz, ou ele tem uma garota bonita. Eu vou escolher essa profissão porque as pessoas têm muito dinheiro com essa profissão. Nossa, eu vou escolher essa profissão. Mas e a sua realização? Como é que fica? Então, para de se comparar e faz suas próprias escolhas. Para de se comparar. E o que vai acontecer é que os resultados são seus. São seus porque as escolhas são suas, pessoais, não é do outro. Aí você não vai ter medo de ficar perdida, não é? Para que tudo isso possa acontecer, você precisa se abrir para o novo, sabe? Que o novo é uma coisa engraçada. A gente sabe, é um chavão, né? O novo traz medo, é o desconhecido. Não é? Não é o desconhecido apenas. É porque eu não quero me largar, eu não quero sair da minha zona de conforto. Não quero. Né? Sair da zona de conforto é se mexer, é andar, se colocar em ação, né? Então, se abra para o novo, para que você possa sair dessa situação de estar perdida. E sabe qual é a primeira coisa? Chega de certezas. Quando a gente tem certeza de algo, a gente não cresce mais. A gente congelou, né? Então, o legal é você saber que está sempre em construção. Não existe certezas. Existe o caminhar, né? Como Raul Seixas, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, não é? Então, a gente fica perdido quando a gente tem certezas, encontra o novo e não quer se entregar. E não quer tirar da nossa bagagem o nosso velho conhecido para adquirir o novo. É difícil pegar um celular novo, né, hoje. E ainda mais quando você muda de fábrica, as coisas são diferentes lá. Aí a tendência é dizer, não, esse aqui é ruim. Não, você que tem um hábito diferente, né? A gente vai se casar com alguém, a gente tem que deixar nossos hábitos para criar hábitos em comum, não é? É isso aí. Então, primeira coisa, chega de certezas. Segunda coisa, abra-se para a sua autonarrativa. O que é autonarrativa? É a sua fala interior.
aquilo que é real seu, aquilo que é verdadeiro seu, aquilo que é a sua essência, a sua verdade da alma, verdade interna, a coerência entre pensamento, palavra e ação. Tenha a sua autonarrativa, para de cópias. Para de cópias. Porque quando você copia, você está copiando o estereótipo, a carenagem, o externo. É como você vê um Fusca, vê uma Ferrari a lataria, mas o motor, o banco é de Fusca. Nada contra a Fusca, só estou dizendo a diferença. Né? Beatriz, quer dizer que isso significa usar a empatia e revelar erros relevantes do outro? Sempre tive tamanho preconceito com erros repetidos dos outros. Não, Beatriz, não é relevar erros relevantes dos outros. Às vezes, eu não sei, depende de onde você está falando, é do serviço, é do trabalho, o erro dele vai impactar no meu, eu devo dizer, amigo, está errado. Agora, as pessoas estão vivendo o erro dele, pode viver no erro dele? Né? Eu trago, de um aprendizado do meu pai, a fala no trânsito. Olha lá, olha como aquele está andando. Olha lá, está andando pela esquerda. Olha lá, está de farol apagado. Olha lá, nem deu seta para entrar. Olha lá a velocidade. Ei, está parando. Meu pai era assim. E eu trago dentro de mim isso. E eu tenho que ficar me puxando a orelha. Para, não precisa. A vida do outro. Eu não sou o fiscal do mundo. Eu não sou o policial do mundo. Eu não sou o juiz do mundo. Eu vou sair consertando todo mundo? Não, não. Né? Então, permitir que o outro viva a vida dele. Aliás, é erro mesmo? Por que eu? Por que eu digo que o outro errou? É erro mesmo? Ou sou eu que tenho uma visão distorcida sobre aquilo e digo que é erro? Né? Chega de certezas. Chega de certezas. Então, minha autonarrativa chega de certezas como tudo pode acontecer. E outra coisa, pessoal, eu aprendi nesses últimos 20 anos que existe uma relação íntima entre os acontecidos na minha infância e os meus comportamentos hoje. Comportamentos disfuncionais ou bons, mas estão linkados à minha infância. E eu posso me libertar. Eu posso me libertar disso. E o caminho é a terapia da origem, que leva você lá no início de tudo. E você vai se abrir para a sua verdadeira história sem maquiagens. E você vai ver onde você escreveu no seu livro a sua narrativa, que você pode refazê-la de uma forma melhor, a sua autonarrativa. E esses são os gabaritos familiares que você aprende a refazê-los, a reconstruí-los, a atualizá-los, para você se libertar e ser uma pessoa que, ok, cheguei aqui, esse lugar é novo, eu não me sinto perdido. É assim, a insegurança do novo. Por que perdido? Não é? Por que perdido? É a insegurança do novo. Não quero aprender, aos pouquinhos eu vou aprendendo. Né? Tá bom? Então, era o que eu queria deixar para você. Às vezes, quando eu digo eu estou perdida, é um bom sinal. Porque antes eu me julgava achada. E eu estava congelada nos meus próprios erros, nas minhas próprias certezas. E quando eu saio daquele mundo, eu me vejo num lugar diferente e digo: estou perdida. Quanta coisa nova para reaprender. Então, talvez a frase estou perdida seja um bom sinal para você. Né? Que essa frase, estou perdida, não seja usada como vitimismo, mas seja usada como um caminho a ser trilhado novo na sua vida. Tá bom? Então, é isso. Espero que
tenha deixado alguma coisa de bom para você, tá? Foi um prazer muito grande ter falado com você. Estou falando aqui de Itaipu de Fora, a Península de Maraú, sem erros, aqui na Bahia. Daqui a pouco eu vou dar uma voltinha na praia para relaxar, para me acalmar, porque amanhã tem mais. Espero que você curta a noite. Descansa, tá? Se desliga um pouquinho, ao menos 1 hora antes de dormir, para você ter um sono reparador. Gratidão. Fiquem em paz. Hoje é terça. Quinta-feira tem mais. Espero vocês, tá bom? Fiquem com Deus. Meus alunos aí, um grande beijo e vão aproveitando. Sábado tem encontrão. Valeu, gente. Obrigado a você. Que bom, Lucilena. Beijão. Dá licença que eu vou desligando. Tchau, tchau.